Sugestão de organização da introdução. Primeiro e segundo parágrafo, isso aqui, gente, olha só. Eu aconselho vocês como aqui vai falar sobre a pergunta, vai falar sobre a hipótese, tá? Vai falar sobre o objetivo. Eu aconselho vocês a lerem com calma isso aqui. Como organizar a introdução? Como que a sua introdução ela vai ser estruturada? Então, olha só um exemplo que é para a gente não se prender muito nesses tópicos, tá? Eu tô só... Como é projeto, gente? Como é projeto, ou seja, como eu falei da aula anterior, o projeto é algo que ainda vai acontecer, não é? É algo que ainda vai ser desenvolvido. Vocês não vão executar o projeto agora, certo? Isso tá bem claro já para todo mundo? Tá? Sim. Tá para todos? Tá. Então, como é algo que ainda vai acontecer, tá? Os verbos que aparecerem no seu projeto, que aparecerem no seu texto, eles devem estar no futuro, tá? Eles devem constar no tempo futuro. Por quê? Porque é algo que você ainda vai executar. Então, bem aqui, ó. Indique seu objetivo geral. Verbo no infinitivo e no futuro, tá? O que é um verbo no infinitivo? Analisar, descrever, que mais, gente? Outros verbos aí. Verificar, né? Irá ser verificado, será pesquisado, quer dizer, o tempo do verbo no projeto, ele tem que estar no futuro, é diferente do TCC. No TCC, tá? No TCC, os verbos, eles devem constar no passado, tá? No passado. Por quê? Porque lá no TCC, o seu trabalho, ele já vai ter sido feito. Eu tô falando do TCC, eu não estou falando de projeto de TCC. Toda vez que você falar projeto, o verbo no futuro. Quando o trabalho tiver sido executado, o verbo no passado, tá? Diga. Professora, tem uma pergunta. Diga. No caso, o TCC, ele vai ser o relatório final, no caso, do projeto? Exatamente. O TCC, ele é o relatório, ele é a pesquisa toda desenvolvida. Ó, pesquisa desenvolvida e não pesquisa a desenvolver, tá? Então, se o seu... Vamos imaginar que você, Claudia, Irene, você vai apresentar agora, junto com a sua equipe, uma proposta de pesquisa, certo? Vocês vão apresentar para mim aqui nessa disciplina uma proposta de pesquisa, um projeto. Imagina que todo mundo desiste e você permanece, né, com este tema até o final. Vamos imaginar que tu te apaixona por esse tema e você quer fazer o seu TCC final, o seu trabalho de conclusão de curso, você quer fazer deste projeto que você está me apresentando agora, que eu ainda não sei qual é, eu vou descobrir, daqui a uns dias eu vou descobrir. E aí você vai continuar comigo, eu vou te orientando e você vai desenvolvendo a sua pesquisa, você vai executar o projeto. Quando você for fazer o relatório do projeto, quando você for apresentar os seus dados, tá? Todos os seus verbos, os seus verbos, principalmente na parte a partir da metodologia, né? E a discussão, o resultado de discussão, os seus verbos, eles vão estar no passado, porque foi algo que você já fez, é algo que você já apresentou, né? É diferente lá da introdução. Na introdução, lá na sua referencial teórico, é diferente. Eu tô falando a partir da metodologia, a partir, né, os resultados todos no passado, porque é algo que você já pesquisou. Então o verbo ele tem que estar no passado, tá? Ele tem que estar no passado. Entendi, obrigada. Olha só, só para ficar mais claro e tranquilo na questão da introdução. No primeiro e segundo parágrafo, inicie indicando a abordagem da pesquisa. Se é uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, vocês já aprenderam isso, né? Estão aprendendo, na verdade. Apresentando o tema. Oi.
Rapidinho, é só para me tirar uma dúvida, na verdade. O projeto de pesquisa, ele a gente tá, por exemplo, assim, é a mesma coisa quando a gente apresenta, por exemplo, vai apresentar num processo seletivo de mestrado. Por exemplo, a gente apresenta um projeto de pesquisa e não a pesquisa pronta. Exatamente. É uma dúvida. Exatamente, é um projeto, né? Quando você se candidata a um mestrado, geralmente é pedido que você apresente uma proposta de pesquisa. O que é que você quer fazer durante os seus 2 anos de mestrado? É um projeto. A gente vai fazer aqui, no caso. Exatamente, né? O pessoal já estava desesperado aí, achando que até dia 9 vocês iam ter que escrever o projeto, executar o projeto e apresentar o resultado. Não, gente. Aqui é o projeto, tá? É a proposta de pesquisa. Quem quiser continuar comigo, orientando, para já desenvolver o TCC, já para finalizar e tal, né? Para ir construindo o TCC, na verdade, porque vocês estão no quarto, né? Quarto semestre? Vocês estão no quarto semestre, então vocês ainda têm tempo, né? Mas eu aconselho vocês já irem se organizando, já estão escrevendo um projeto, por isso que eu pedi que vocês escrevessem 3 objetivos específicos e fossem fazendo por afinidade, que é para de repente haver desdobramento, para que vocês pudessem já se familiarizar com o tema, né? O tema. Então, o tema de vocês, ele tem que constar na introdução. Já sabem a diferença entre tema e título? Já, professora. Já? Já. Tá bom. Então, será apresentado o tema. Situe esse tema na discussão teórica na qual está inserido. Fale sobre o que ele é, quais as implicações desse tema na atualidade. Lembre-se de usar a ideia de autores. É preciso... lembre-se, se usar a ideia de autores, é preciso referenciá-los. Senão, o que é que acontece? É um plágio. Vocês vão, brincadeira, ninguém vai preso, não. Mas é crime, tá? Por uma questão de ética, não pode falar a ideia, escrever como o autor está organizando sem referenciá-lo, né? Tá? Você pode transformar as palavras dos autores, você pode transformar, mas se for uma ideia, por exemplo, vamos falar de inclusão, né? Você vai falar de inclusão e aí você vai citar a Declaração de Salamanca, que é praticamente a Bíblia da inclusão. Todo mundo que trabalha com inclusão, todo mundo que pesquisa inclusão, sabe a Salamanca de cabeça aos pés. Então, se porventura você usar um trecho da Declaração de Salamanca no seu texto e você não fizer referência à declaração, você vai estar cometendo plágio, né? Você vai ter, então você tem que fazer a apresentação, referência, de acordo com a Declaração de Salamanca de 1994. A inclusão é o direito das crianças com deficiência estarem inseridas nas escolas e tal, e tal, e tal, e tal. Tá? Isso é fazer referência, gente. Né? Vocês não vão dizer assim, eu acho que Tadeu, acho que a inclusão é o direito de colocar as crianças na escola. Não, alguém já falou isso antes de você. Você tá entendendo? Então tem que fazer referência, tá? Tem que colocar lá o que você e da onde você tirou aquela ideia, tá? Informe a motivação pelo tema de pesquisa. Você pode começar também aqui no 3º parágrafo. Vocês não vão escrever, eu sempre aconselho os meus alunos a colocar assim: eu fui motivada a escrever sobre a inclusão porque eu sou apaixonada. Né? Você não vai escrever assim. Escreva de uma forma menos pessoal. Escreva assim: a motivação para a escolha do tema consistiu em observações e tal, e tal, e tal. Vocês estão entendendo a diferença entre se colocar no texto, mas não desaparecer do texto? Vocês estão entendendo? Porque às vezes eu pego o trabalho que os alunos eles estão tão apaixonados por aquele tema que eles escrevem como se eles estivessem escrevendo uma carta para o namorado. Eu amo esse tema.
o tema da minha vida, eu estou apaixonada. Gente, não pode. Não pode. Tem sim que ter a motivação, né? Você tem que colocar ali o que te motivou a desenvolver. E eu quero ver isso nos projetos que vocês vão escrever agora, né? A motivação, por que escolher esse tema? O que levou vocês? Não, vocês não vão escrever na primeira pessoa. Nós escolhemos esse tema, ou eu escolhi esse... Não, não façam isso, tá? Ficou claro isso? Tá? Hipótese. A hipótese é algo que eu já falei, eu vou só repetir rapidamente. A hipótese é uma ideia inicial, é uma inferência, é como se fosse uma afirmação que você vai fazer lá antes da sua pesquisa ser desenvolvida, que você tende ou não a confirmar essa hipótese lá no final da sua pesquisa. Tá? Então, a hipótese, ela tem que ser coerente, ela tem que ser centrada na ideia do seu texto, no tema do seu texto. A hipótese é algo que você vai apresentar de modo hipotético, olha aí o nome, né? Hipotético, né? É uma ideia que você vai apresentar, uma ideia inicial, baseada em quê? Baseada em alguns fatos que vocês estão observando dentro daquele contexto da sua pesquisa, tá? Então, é algo que você vai apresentar, uma ideia inicial, e que durante o seu percurso, né, da sua pesquisa, você vai, não, realmente a hipótese que eu apresentei lá no início, né, foi confirmada. E, exemplo, vamos lá falar de inclusão novamente. As crianças com autismo na cidade de Altamira, é o tema. A hipótese que a equipe vai apresentar, né? As crianças com autismo não conseguem aprender. É uma afirmação, é uma hipótese. Durante a pesquisa, vocês vão ter que desenvolver algum mecanismo para provar ou refutar aquela hipótese que você apresentou. Lá no final, você pode dizer: foi constatado que a hipótese inicial estava correta, que as crianças com autismo de Altamira não aprendem. Por quê? Por causa disso, que foi o que a tua pesquisa conseguiu apurar. Isso é você refutar a hipótese ou confirmar a hipótese. Tá? Entenderam? Certo? Aí, a partir do momento em que você apresentar a sua hipótese, você vai apresentar o problema de pesquisa, tá? Que é aquela pergunta, ó, em forma de pergunta. Por que as crianças de Altamira com autismo não aprendem? É uma problemática, é um problema, é uma pergunta feita baseada na sua hipótese e no seu tema. Tá? Não tem como você desvincular hipótese, problema, tema, não tem. É tudo vinculado, é tudo entrelaçado. É uma coxa de retalho, tá? Deixa eu ver. E aqui, sexto, a questão dos verbos, né? O objetivo, gente, depois da pergunta vem o objetivo. Você vai apresentar o objetivo. O objetivo deste projeto é analisar a inclusão das crianças, né? O objetivo será analisar a inclusão das crianças com autismo na cidade de Altamira. Termine com um parágrafo que pode ser de maneira sucinta, apresentando os participantes e o locus. O que é o locus, gente? O local da sua pesquisa, tá? O local da sua pesquisa. Atenção, sem citar quem são os participantes, o nome da instituição, somente de forma genérica, pois isso deverá ser detalhado na metodologia, tá? Exemplo, os participantes serão professores da rede municipal do município de Altamira, Pará. Ponto, tá? Isso aqui na introdução. Lá na seção metodologia, você vai detalhar quem são os participantes da sua pesquisa, qual é o local que a sua pesquisa vai ser desenvolvida, você vai detalhar, você vai esmiuçar, tá? Na introdução é en passant,
tá? O que é en passant, gente? Superficial, tá? Ó, os parágrafos devem estar articulados de maneira coesa, coerente, concisa e clara. Portanto, a introdução não poderá ser organizada em tópicos, ou seja, deve ser feita em um texto corrido. Agora vamos falar da questão da introdução, que é o que vocês irão apresentar no seu trabalho, tá? Aqui eu identifiquei algo que eu acho que a Regina esqueceu de colocar, gente, a justificativa, tá? A justificativa. Vocês podem colocar a justificativa logo que vocês apresentarem aqui a problemática. Vocês vão apresentar a problemática e vão apresentar o porquê, que é a justificativa de vocês estarem escolhendo esse tema para desenvolver. Então, justificativa tem que conter no projeto de pesquisa. A justificativa, geralmente ela não vem mais no... Tem alguém entrando aqui, Verônica. Quem é Verônica, gente? Verônica. Professora. Sim. É a Jade, né? Porque eu troquei do celular pro computador. Tá. Tudo bem. Eu tava olhando aqui e falei, quem é Verônica, gente? É porque o meu celular riu, aí eu passei pro computador. Me perdoa, professora, mas é a Jade, né? Tá bom. Ok, Jadna. Você está de toalha, Jadna. Você está de toalha. Fecha a tua câmera. Oi. A justificativa não seria a mesma que a motivação, não? Pode ser a motivação, a justificativa, contanto que ela esteja bem organizada na sua introdução e você coloque o que está ali, o que justifica ou qual é o interesse maior e o porquê de você estar fazendo esse projeto, de você estar desenvolvendo esse trabalho. Vocês lembram que eu falei que quando eu estava escrevendo o PPC do curso de Pedagogia Bilíngue, eu coloquei como justificativa que a comunidade surda de Altamira apresentou um pedido formal junto à Universidade Federal do Pará? Isso é uma justificativa, tá? Isso é uma justificativa e ela tem que estar na introdução. Ela tem que estar na introdução. Tá bom? Tá claro isso? Professora? Oi? Essa justificativa aí não seria quase a mesma coisa aí que a senhora falou anteriormente, que não poderia ser respondido de forma pessoal? Não entendi, Adelaine, cortou. Repita. Essa justificativa que a senhora está falando não seria quase igual que a senhora está falando anteriormente, que a gente não pode falar de maneira pessoal? Isso, exatamente. A senhora entendeu? Sim, entendi. Exatamente. Né? Você não vai colocar aqui, eu acho necessário que os alunos de Altamira com autismo sejam incluídos por causa... Não. Você vai apresentar uma justificativa organizada em ideias baseadas em fatos que vocês possam ter vivenciado ou algo, mas não escrevam em primeira pessoa, tá? É muito importante que vocês entendam isso, gente. Escrever em primeira pessoa não é algo que pertence a vocês. Não é algo que pertence, tá? Então tem que escrever de maneira direta, de maneira técnica, tá? Mas, vocês estão perguntando se motivação e justificativa é a mesma coisa? Depende. Depende. É isso que eu queria entender. Depende. A motivação, ela pode ser sim uma justificativa pessoal, mas ela pode não ser pessoal. Por exemplo, a minha aluna que escreveu, que foi aquele primeiro artigo que eu mandei para vocês, ela escreveu um TCC sobre a vivência na maternidade, né? A vivência na maternidade de alunas de graduação, foi isso. Ela tinha uma motivação pessoal, porque ela estava grávida, mas ela tinha uma motivação
política, histórica. Ela foi baseada ela apresentou uma justificativa baseada em evidências. Quais foram as evidências? Que existem carências na área de apoio e assistência às estudantes grávidas, principalmente nas universidades do norte. Então, ela tinha ali um motivo pessoal, sim, ela estava grávida, mas ela apresentou uma justificativa baseada em evidências. Vocês estão entendendo a diferença entre motivação e justificativa? Entendi. Ela tinha uma motivação, tá? E tinha uma justificativa. Vocês podem dizer assim, por exemplo, no texto, a motivação de vocês para estudar inclusão. A escolha do tema baseia-se na experiência da primeira autora, na experiência da segunda autora, quanto a este tema. Aí vocês vão desenvolvendo, mas vocês não vão se colocar, eu acho a inclusão legal, por isso eu vou pesquisar a inclusão. Não, não é assim que se escreve, tá? Então, vocês vão apresentar uma motivação e vão apresentar uma justificativa. Eles estão entrelaçados, tá? Eles estão ali andando lado a lado. Tá? Ficou claro isso? Ficou claro como o Rio Xingu? Não tá claro como o Rio Xingu, tá turvo, né? Como o Rio Xingu. Mas é algo que vocês vão pegando aos pouquinhos, tá? Leiam, tem que ler, gente. Isso aqui só é o en passant, tá? É só a ideia. Tá. Agora, no projeto, já que vocês terminaram a questão da introdução, a introdução ela já deve vir numerada aqui, tá? Que fique registrado isso nos autos. A introdução ela já deve vir numerada, canto de superior direito. Canto superior direito, tá? Vocês veem aqui, ó, introdução, número 3. A Regina esqueceu de colocar a numeração da página aqui. Número 3, tá? É a introdução. Depois vem o capítulo, vem as sessões, capítulo 1, capítulo 2, né? Vem os capítulos teóricos. Capítulo 1, capítulo teórico, é aquela parte do texto que você vai apresentar toda a referência teórica que você vai usar no seu projeto, que você vai usar no seu, vamos imaginar, no seu projeto, né, de pesquisa. Então, para os títulos das sessões, não se utiliza ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo da seção ou número, tá? E olhem aqui, o título das sessões primárias, por exemplo, capítulo teórico, é uma sessão primária, tá? Negrito, caixa alta, entre o número e a palavra não vem nenhum hífen, nenhum ponto, nada, é vazio. Vocês estão vendo aqui? Sim. Não vem, tem gente que coloca um tracinho, capítulo teórico, né? Esse tracinho tá errado de acordo com a BNT, não pode. Não pode, tá? O título das sessões primárias, negrito, deve ser grafado em caixa alta, negrito, alinhado à esquerda. Alinhamento à esquerda, gente, vamos lá. Alinhamento à esquerda. Seção de alinhamento aqui, ó. Alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e justificado, tá? Esses 4 botõezinhos aqui, ó. Tá vendo? Alinhar à esquerda aqui? Tá escrito? Sim. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, a inclusão em Altamira. Número 1. Capítulo teórico, número 1, caixa alta, negrito, tá? É assim, alinhado à esquerda. Não pode ser centralizado, não pode ser à direita, não pode ser justificado. Tem que ser alinhado à esquerda, certo? Tá? Sim. Oi. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá.
Capítulo teórico, alinhado à esquerda, certo? Caixa alta, negrito, certo, gente? 2 ou 3 laudas. O que é lauda, gente? Vocês sabem, né? Sim. Todo mundo sabe? Tem gente que não sabe. E não é vergonha nenhuma falar, porque não é do nosso dia a dia. São páginas, né? As páginas. Página do seu texto, né? Então, geralmente, o capítulo teórico do projeto, ele busca de 2 a 3 laudas, tá? Aqui você vai elaborar um texto relatando as ideias dos autores sobre o assunto que irá pesquisar. Também as legislações, se for o caso do seu projeto. Sempre com parágrafos coesos e não muito longos, tá? E não muito longos. Tem gente que quer escrever um parágrafo, aí quer fazer... Vamos imaginar que isso tudo... Vamos imaginar aqui, ó, que isso tudo é texto. Imaginem que vocês estão escrevendo sobre a inclusão em Altamira. No primeiro parágrafo, vocês vão fazer 10 linhas de parágrafo, tá? Parágrafos longos confundem o leitor, gente. Parágrafos longos confundem o leitor, tá? Isso aqui tá errado. Parágrafos longos não, dividam os parágrafos. Parágrafos curtos são mais bem entendidos. Os parágrafos todos devem vir justificados, tá, gente? Parágrafos curtos, organizados assim, tá? Não façam parágrafos longos, porque confunde a ideia do leitor, tá? Cadê? Parágrafos curtos, tá. Nesse capítulo, provavelmente você utilizará subseções. Aqui você tem a seção capítulo teórico, tá? As subseções, gente, eles devem vir em negrito, tá? Caixa baixa, ou seja, em minúsculo, alinhado à esquerda. Vamos pegar de novo aqui. Escreveu sobre Altamira. Aí vamos fazer aqui o alinhamento, tá? 1.1 inclusão de alunos com TEA em Altamira. É uma subseção do capítulo anterior, da seção anterior, tá? Ó, negrito. Ah, gente, só um detalhe, isso aqui não é, o texto não é negrito, tá? Só os tópicos. Tópico 1, seção, subseção. Lembrem, não tem nada entre a numeração e as seções, tá? Diferença desse para esse, galera, qual é? Qual é a diferença? Caixa alta e caixa alta. Caixa alta e aqui caixa baixa, mas ambos estão em negrito. Em negrito. A mesma ideia de capítulos de parágrafos curtos, tá? Você vai fazer para cá também, tá? Parágrafos curtos, sempre, gente, parágrafos curtos, tá? Certo? A ABNT, anotem aí, a ABNT prevê o uso de até 5 sessões. Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária, ou seja, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Nada mais do que isso, tá? Certo? Já tinha ouvido falar em seção quinária? Não, professora. Até o ponto 5, até a subseção 5, tá? Até a subseção 5. Vamos lá. Metodologia, que é a parte que eu mais gosto. Entenderam aqui? Capa, contracapa, sumário, introdução e capítulo teórico. Tá tranquilo até aqui ou alguma pergunta?
Tá tranquilo. Tá, galera? Galera? Nayane, Beatriz, Samanta, Daiane, Isabela, Rosane, Francisco, Juliana, Ana Carolina, Arlete, Claudirene, tá? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo e favorável, né? Muito bem. Então vamos lá para a metodologia. Oi. A senhora tá gravando a aula? Tô gravando pequenos takes de 30 minutos. Já vou parar esse